né, nessa questão, e aí ele volta na questão dos atos do 8 de janeiro. E como eu já tinha dito aqui antes, eu não tenho dúvida de que os deputados também quereriam participar desta eventual CPI, que tinha sido anunciada pelo Senado, e isso se tornasse uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. O André Fernandes, que é deputado federal do PL, está recolhendo assinaturas para a abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito com a intenção de apurar as ações e possível omissão durante os atos de vandalismo de 8 de janeiro. Na justificativa, o deputado cita sigilo imposto pelo presidente Lula sobre as imagens gravadas no Palácio do Planalto e o fato da Agência Brasileira de Informação, a ABIN, ter alertado o governo sobre o perigo das ações na véspera. André afirma que a CPMI, abro aspas, se mostra necessária para que não haja injustiça contra aqueles que efetivamente não participaram e não concordaram com os atos de vandalismo. Fecho aspas. Detalhe que ele mesmo, o deputado André Fernandes, é investigado pelo Ministério Público Federal por suposto incentivo às ações devido às suas publicações em redes sociais. Bom, tá aí, o Marcos Duval. Se o Marcos Duval quisesse que fossem investigadas as ações da ABIN, como diz o Silas Malafaia, para tentar emendar algo que está rasgado e não se junta mais, ele teria colocado seus esforços parlamentares para a realização da CPI no Senado, que já estava prevista. Eu não precisaria ter feito, não é, todo esse show, como gosta de dizer o Lula, de pirotecnia, né? Uma pirotecnia em que não foi o show, porque ele saiu queimado, virou Burning Man, né? A pirotecnia dele virou Burning Man. Agora são 14 horas e 29 minutos. Urian, o que você acha que vai acontecer? Será que os deputados vão querer assinar e vai virar uma CPMI essa história toda? Ainda mais com essa questão do sigilo, né? Eu gosto da ideia de CPIs, normalmente eu gosto, acho que foram muito necessárias, apesar de que às vezes elas não têm o resultado que a gente espera, como por exemplo a CPI da Covid. Porém, eu acredito que a gente tem também já os órgãos responsáveis fazendo suas próprias investigações. A CPI, nesse momento agora, eu acredito que só teria dois objetivos principais. O primeiro, para autopromoção de certos parlamentares que querem ficar aparecendo, e também para criar uma cortina de fumaça e atrapalhar a gente de fiscalizar também as próprias ações do governo Lula. Porque até eu falo que esses atos aí que aconteceram em 8 de janeiro acabaram sendo positivos para o governo do PT nesse aspecto. Porra! E as atenções, elas foram para isso. Então, eu acredito que uma CPI, ela seria negativa para o país nesse momento. Lula na caminhada com os 27 governadores, nos escombros do STF, aquele sorriso de orelha a orelha, parecia uma propaganda de sais nas Ilhas Maurícios. Nossa, era um sorriso danado. Mas, e essa questão, professor Marcelo Sano? É claro, porque há insatisfação também da não investigação dessa questão da ABIN, que não é nem não foi nem revelado pelo depoimento do Marcos Duval. Se isso foi uma tática, como diz o Silas Malafaia, os dois, assim, eles merecem, né, ouvido Chaves. Ai, que burro, dá 0 para eles. Porque este furo, essa revelação já tinha sido feita pela Folha de São Paulo 2 dias depois do 8 de janeiro. Olha que coisa curiosa. O fato é tão confuso e ele é tão benéfico para o PT. Olha que coisa... É benéfico por quê? Porque criou-se, é um factoide, que teve uma origem num certo grau de estupidez de algumas pessoas, ingenuidade de outras, má intenção de alguns, mas que não teve ali golpe de Estado. É a primeira vez na história que se dá um golpe de Estado durante as férias, no final de semana, num prédio vazio. É a primeira vez. Não teve configuração de golpe de Estado nem de terrorismo, porque a nossa legislação não está tipificado um ato por motivo político ou ideológico em ações como essa. Vandalismo, sim. Mas quando a gente olha, isso é tão mal estruturado que ainda vem esse relatório da ABIN, com todo respeito. Não é atribuição da ABIN fazer esse tipo de relatório.
O simples fato dela apresentar e dizer que foi a ABIN que fez este relatório já vai trazer problemas para todos. Por qual razão? Porque o Estado Democrático de Direito impede que uma agência de inteligência que faz espionagem com coletas e busca de informações para transformar isso em inteligência, não pode, em hipótese alguma, fazer investigação dos seus cidadãos no seu território. Para isso seria bom a CPI também, porque aí Brasília, se você investigar... Mas sabe qual é o detalhe? Sabe qual é o detalhe, Pavinato? É que isso pode acabar sendo usado para inutilizar, para anular o relatório da ABIN. Exceto se a ABIN diga, não, mas isso foi um relatório de contra-inteligência. Eu estava verificando se havia agentes estrangeiros estimulando esse ato. Sabe o que a ABIN faz? Ela entrega todo o procedimento de inteligência dela para o mundo. Está anulando um papel de uma agência que deveria estar trabalhando para produzir informações estratégicas para tomada de decisão de última instância do nosso governo. Em síntese, o negócio é tão confuso, que o que me parece é que estão sendo produzidos fatos para que não se chegue a lugar nenhum. Aí eu já gostaria que tivesse a CPI por uma razão simples, porque a CPI ela vai trazer tanta briga entre os parlamentares que eles vão acabar trazendo fatos reais para que a sociedade seja informada. Aí seria interessante, apesar de a gente ter uma certeza lá em Brasília. Quando você não quer chegar em lugar nenhum, você marca 2 reuniões. A primeira para definir a pauta da segunda e a segunda para criar um grupo de estudo ou instaurar uma CPI. Significa que você não vai chegar a lugar nenhum. Pode significar isso, infelizmente. Eu acho só muito perigoso a gente falar em parlamentares para trazer fatos reais quando a gente tem parlamentares como o Marcos Duval também trazendo os fatos que a gente não sabe. Mas a contraposição traz, entendeu? Na contraposição acaba surgindo lá, no desespero para se defender, um cara acaba dizendo assim, não, Lurian, o que você está falando não é verdade. Aí ele pega e traz alguma coisa e coloca ali. O fato que justifica a CPI é que a amplitude da investigação, ela aumenta com a CPI, sem dúvida nenhuma. É verdade. A Polícia Federal está preocupada com aqueles fatos ali, aquelas pessoas que participaram da manifestação do dia 8 de janeiro, né? E tem muito mais do que só aquele fato ali. Então, a CPMI ela tem a vantagem de exponencializar essas investigações, o que por si só, na minha opinião, já justificaria. Agora, uma questão que eu vejo também nessa questão da CPI é que há uma briga de narrativas, né? Entre quem é responsável pela segurança pública naquele momento. Não há dúvida nenhuma que o responsável é a Polícia Militar do Distrito Federal, né? O Dino, por mais ter recebido o relatório da ABIN, ele não podia fazer nada. Talvez chamar a Força de Segurança Nacional, mas a Força de Segurança Nacional... Porque ele não é mamãe? Não, porque a responsabilidade legal, né, e a administração pública tem que agir de acordo com a lei é da Polícia Militar do Distrito Federal. Agora, se o Dino recebeu o relatório da ABIN, recebeu informação e não teve comunicação com o governador, aí é outra coisa, né? Mas quem tinha responsabilidade naquele momento de buscar a segurança pública da infraestrutura viária e dos prédios públicos do Senado, do Congresso, do Palácio do Planalto e do STF é a Polícia Militar do Distrito Federal. A direita fala que não. A direita fala que o Dino é responsável. Mas isso é briga de narrativas, né? Então, o que eu não quero é que esse CPMI entre nesse lugar comum que estão colocando aí, que não vai levar nada. Felipe, né? Posso fazer um comentário? Claro. Felipe, tem um detalhe. Por exemplo, não é da Polícia Militar do Distrito Federal. Por qual razão? Porque na Praça dos Três Poderes você tem 3 forças de segurança que têm autonomia e autoridade sobre o seu espaço. O Gabinete de Segurança Institucional, por intermédio do Batalhão de Guarda Presidencial. A Polícia Legislativa e a Polícia lá. Dentro do prédio. Mas aí que está o detalhe. Já invadiu, já. Mas o prédio não é só... É na cercania do espaço que corresponde àquele prédio. E tanto que a Polícia Federal não pode chegar lá... Por exemplo, se o policial federal chegar lá e ele não se identificar e dizer o que ele vai fazer, a Polícia Legislativa pode... Você não tem acesso da calçada direto... Agora, ô Cabeça, já que o Senado também foi lá vandalizado... O Moraes Moreira, não, o Marcos Duval, do Vai e Vem, Marcos Duval e Vem, ele não teria a obrigação de acionar a defesa da casa da qual ele faz parte? Teria. Ele sim, não Alexandre Moraes, ele. Óbvio. Ele é o senador. O próprio presidente do Senado, o presidente da Câmara, tem autoridade para presidir, inclusive, auto de prisão em flagrante de crimes praticados no âmbito das suas casas legislativas, em primeiro lugar.
Segundo, você menciona, o presidente Lula deve estar com um sorriso de orelha a orelha com o ato de 8 de janeiro. Veja, Winston Churchill dizia, se o seu inimigo está errando, não o atrapalhe. Isso aí. Poucas vezes eu vi, e o Felipe Monteiro colocou com muita felicidade, um presidente da República, eu estou me referindo ao presidente Bolsonaro, cercado por tantas pessoas despreparadas, com pensamentos infantiloides, ideias absolutamente estúpidas e irrealizáveis. Essa questão de criar uma suspeição do ministro Alexandre de Moraes, isso beira, é mais do que ingenuidade, é uma burrice atroz. Você tocou num ponto que é sensacional, Capês. De fato, você está vendo o governo Lula falar das denúncias do Marcos Duval? Não. Primeiro porque é prejudicial, né? Segundo porque, agora com essa entrada no time do Malafaia, virou lá em Recife, acho que em Panelas, tem o jockey de jegue. Sim. Né? Isso está virando uma corrida lá do jockey de Panelas. Porque agora, com esse negócio assim, o Marcos Duval, ele queria falar do 8 de janeiro. Então, assim, ele está tomando uma responsabilidade que as pessoas estavam colocando no Flávio Dino. O Lula, você falou do Lula. É. Ao Lula não interessa mais ficar nessa pauta de golpismo, golpista, vai anular a eleição, não vai anular a eleição. Essa pauta é perigosa para o Lula. Essa pauta, nesse momento, para ele é útil, é importante, mas ela é perigosa no médio prazo. Porque esta pauta tira da política o protagonismo do debate político. Essa pauta leva toda hora para o judiciário, para o Ministério Público, o debate. O presidente Lula, para ele tem que assumir logo a presidência da República, ver que ele tem que fazer contatos internacionais com outros países, celebrar acordos, começar a inaugurar obras, visitar as áreas do país inteiro, agir como um presidente da República e trazer o noticiário para uma pauta positiva de gestão política. Essa pauta que dois débeis mentais se reuniram com o presidente da República para tentar dar um golpe, para tentar anular, não sei quem preparou um golpe no dia 8 de janeiro. Essa questão tem que ficar sob investigação e não tem que ser tema de debate. Quanto à CPI, eu sou 100% favorável, porque esse tema, dia 8 de janeiro, é um tema importante para a população, porque diz respeito a quem tentou desestabilizar ou não o regime democrático e quem tentou se aproveitar da suposta desestabilização. Aquela versão, será que em Pearl Harbor, em dezembro de 1941, os Estados Unidos sabia que seriam atacados pelas forças do Japão e não fizeram nada, sacrificando a vida daquelas pessoas para poder entrar na Segunda Guerra Mundial? Então, a CPI tem uma vantagem, é uma investigação transparente. Os depoimentos são tomados na presença da imprensa, os documentos são requisitados, registros de ligações telefônicas, por exemplo. Embora seja duvidoso, ela pode quebrar sigilo telefônico, porque são poderes próprios de autoridade judiciária. Havia os documentos e ligações já feitas, realizadas. E o sigilo das imagens que o Planalto colocou em sigilo pode também, Capês? A CPI pode requisitar e aí vai criar um constrangimento para dizer, eu quero investigar, eu quero saber. Sob o ponto de vista do jurídico, você pode até justificar. Olha, não, sem mais sigilosa, eu não posso. E como nesse momento, evidentemente, qualquer coisa que diga respeito a Jair Bolsonaro não tem o apoio do judiciário, por culpa do Bolsonaro, diga-se de passagem, claro que ele teria a vantagem de conseguir negar o acesso da CPI a essas imagens. Porém, criaria uma situação muito embaraçosa. Por que vocês estão escondendo isso? Então, a CPI, ela realmente funciona como um contra-ataque, como um contragolpe ao uso político e ideológico de um fato gravíssimo que ameaçou aliás, a democracia. Citando o próprio presidente Lula, né, nas palavras dele, né, no meu governo se encontrou muita corrupção porque se podia investigar.